Gravei um barulho vindo do subsolo da igreja, e o que apareceu na gravação foi sobrenatural. Era uma tarde de domingo, depois do culto da manhã na congregação. O sol brilhava forte, mas dentro da igreja ainda havia aquele clima de paz que fica depois que os irmãos se despedem e os últimos acordes do inário ecoam nas paredes. Eu tinha ficado para ajudar a arrumar as cadeiras e varrer o salão, como fazia quase todo final de semana. O irmão José, que cuidava da limpeza, já tinha ido embora, e eu estava sozinho, quando ouvi algo que gelou meu sangue. Um barulho vindo de baixo. Não era um som comum, como o rangido das vigas ou o vento batendo nas janelas. Era um arrastar seco, como se algo pesado estivesse sendo puxado pelo chão do porão. Mas o porão da nossa igreja era trancado há anos. Ninguém descia lá, a não ser em casos de emergência, como quando a tubulação estourara no ano passado. O irmão Paulo, que era o responsável pela manutenção, sempre dizia que aquele lugar não era seguro. As escadas estavam velhas, o chão úmido, e havia até rumores entre os mais antigos de que antes da igreja ser construída ali, aquele terreno tinha sido usado para coisas que não agradavam a Deus. Fiquei parado, ouvindo. O barulho parou. Respirei fundo, tentando me acalmar. Deve ser rato, pensei. Mas ratos não faziam aquele som. Era como se alguém, ou alguma coisa, estivesse arrastando os pés devagar, como se não quisesse ser ouvido. Então veio outro som, um gemido baixo, quase um suspiro, como se algo estivesse em dor. Meu coração disparou. Não era medo de ladrão, não era medo de animal. Era algo diferente, algo que eu nunca tinha sentido antes. Uma sensação de que aquilo não pertencia àquele lugar santo. Lembrei-me das palavras do irmão Mateus que certa vez disse no culto: o inimigo não gosta de ver a obra de Deus prosperando, e às vezes ele tenta assustar os servos fiéis. Mas aquilo não era só um susto. Era real. Corri para pegar meu celular no bolso e liguei o gravador. Se fosse um animal, eu ia mostrar para os irmãos e rir depois. Se fosse outra coisa, bem, eu não queria nem pensar. Apertei o botão e segurei o aparelho na direção do corredor que levava à porta do porão. O silêncio voltou. Esperei. Nada. Até que de repente o barulho voltou mais forte dessa vez. Parecia que estava vindo de trás da porta. Era como se algo batesse contra a madeira devagar, ritmado. Tum tum tum. Como se estivesse testando a resistência do trinco. Minhas mãos tremiam. Não conseguia me mexer. Foi então que ouvi uma voz. Não era uma voz humana. Não era alta, não era clara, mas era uma voz. Um sussurro rouco, como se viesse de uma garganta ressecada pelo tempo. Não dava para entender as palavras, mas o tom era de raiva, de ódio. Algo dentro de mim gritou para eu sair correndo, mas outra parte, aquela que tinha sido ensinado desde criança a confiar em Deus, me segurou ali. Em nome de Jesus, murmurei baixinho, com a voz falhando. O barulho parou. O silêncio que veio depois foi ainda pior. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, como se algo estivesse escutando. Então, a voz veio de novo. Dessa vez mais próxima. Não do porão, mas do meu lado. Como se estivesse bem ao meu ouvido. Uma palavra só, distorcida, arrastada. Sai. Meu corpo todo arrepiou. Não aguentei. Virei as costas e saí correndo pela porta dos fundos, sem nem trancar a igreja. Só parei quando cheguei em casa ofegante, suando frio. Minhas mãos ainda tremiam quando peguei o celular para ouvir a gravação. O que escutei me deixou sem palavras. No início, só se ouvia o meu respirar acelerado e o barulho dos meus passos. Depois, o arrastar seco, como eu tinha escutado. Mas quando a voz apareceu na gravação, não era um sussurro. Era um grito. Um uivo longo, gutural, como se várias vozes tivessem se juntado em uma só. E no fundo, bem baixo, como um eco, dava para ouvir algo que parecia uma risada. Uma risada que não era humana. Joguei o celular na cama como se ele tivesse queimado minha mão. Não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Aquilo não era coisa da minha cabeça. Aquilo era real. E estava dentro da igreja. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei repetindo salmos na cabeça, tentando me acalmar, mas a cada vez que fechava os olhos, via aquele corredor escuro e ouvia aquele som. Pela manhã, ainda abalado, decidi que não podia guardar aquilo só para mim. Precisava contar para alguém que pudesse me ajudar. Fui até a casa do irmão Elias, um dos anciãos da congregação. Ele era um homem de oração, conhecido por sua fé inabalável. Quando contei tudo, ele não riu, não duvidou. Só abaixou a cabeça, fechou os olhos e começou a orar em voz baixa. Depois de alguns minutos, ele olhou para mim e disse: "Isso não é brincadeira, irmão. O inimigo está tentando perturbar a casa de Deus. Mas nós não vamos deixar. Vamos jejuar e orar hoje. Você, eu, e mais alguns irmãos."
E amanhã, antes do culto, vamos descer naquele porão e tomar posse daquele lugar em nome de Jesus. Naquela tarde nos reunimos na casa da irmã Clara, eu, irmão Elias, irmã Marta, irmão Daniel e irmã Raquel. Todos pessoas de fé que já tinham visto batalhas espirituais antes. Oramos por horas. Não eram orações bonitas, cheias de palavras rebuscadas. Eram clamores, gritos de guerra, petições de proteção, de livramento, de autoridade sobre aquelas trevas. Irmã Marta, que tinha o dom de discernimento, disse que sentia uma presença antiga naquele lugar, algo que estava lá antes mesmo da igreja ser construída. Irmão Daniel, que era homem de poucas palavras, só repetia: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E eu, enquanto orava, sentia uma paz estranha começando a substituir o medo. Não era que o perigo tinha passado. Era que agora eu sabia que não estava sozinho. No dia seguinte, antes do culto da noite, nós 5 nos encontramos na igreja. O irmão Elias trouxe uma Bíblia e um frasco de azeite. Abrimos a porta do porão com cuidado. O cheiro que subiu foi forte, mofo, umidade, algo podre. As escadas rangiam a cada passo. Quando acendemos as lanternas, o que vimos foi de dar calafrios. O porão era grande, mas parecia menor do que era, como se as paredes estivessem se fechando. No chão havia marcas de algo tendo sido arrastado, não por ratos, não por água. Eram sulcos profundos, como se algo com garras tivesse riscado o cimento. E no canto mais escuro, bem no fundo, havia uma mancha preta na parede. Não era sujeira. Não era tinta. Era como se algo tivesse queimado aquele lugar por dentro. Irmão Elias não hesitou. Ele avançou, levantou a Bíblia e começou a ler Salmos 91 em voz alta. Irmã Marta e irmã Raquel começaram a cantar hinos de vitória, enquanto irmão Daniel e eu ungíamos as paredes com azeite, marcando-as com a cruz. A cada palavra, a cada nota, o ar parecia ficar mais leve. Mas então, de repente, ouvimos de novo o mesmo arrastar, dessa vez vindo de todos os lados, como se estivéssemos cercados. As lanternas piscaram. Uma delas apagou. Irmã Raquel segurou meu braço com força, seus olhos cheios de lágrimas, mas ela não parou de cantar. E então, a voz voltou. Dessa vez, não era um sussurro. Era um rugido. Um som tão forte que parecia vir de dentro das nossas próprias cabeças. As paredes tremeram. Poeira caiu do teto. Algo batia contra as paredes como se estivesse tentando sair. Foi então que irmão Elias gritou com uma autoridade que eu nunca tinha ouvido antes. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia deste lugar. Este solo foi comprado com o suor dos servos de Deus. Esta casa foi consagrada para a sua glória. E você não tem mais autoridade aqui. Saia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O silêncio que se seguiu foi tão abrupto que doeu nos ouvidos. As lanternas voltaram a brilhar. O ar ficou leve. E então, como se alguém tivesse aberto uma janela, uma brisa fresca entrou no porão, mesmo não havendo nenhuma abertura. Sabíamos que tinha acabado. Subimos as escadas em silêncio, exaustos, mas em paz. Quando fechamos a porta do porão, irmão Elias colocou a mão no meu ombro e disse: Deus nos deu a vitória. Mas isso não é só sobre um porão. É sobre a batalha que travamos todos os dias. O inimigo quer nos assustar, quer nos fazer duvidar, quer nos tirar o foco. Mas quando estamos unidos em oração com a palavra de Deus na mão, nenhuma força das trevas pode nos vencer. Naquela noite no culto não contei para ninguém o que tinha acontecido. Não era necessário. Mas quando cantamos o hino Jesus é a rocha eterna, senti uma alegria que não vinha de mim. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse confirmando: você está seguro. Nos dias que seguiram, voltei à igreja várias vezes, sozinho, só para ter certeza de que tudo estava bem. Nunca mais ouvi nenhum barulho. Nunca mais senti aquela presença. O porão que antes parecia um lugar de sombra, agora estava limpo, arejado, como se tivesse sido lavado por dentro. Mas o mais importante não foi a vitória sobre aquele mal. Foi o que aprendi com tudo isso. Aprendi que o medo só tem poder sobre nós quando esquecemos de quem está ao nosso lado. Aprendi que a igreja não é só um prédio, é um lugar de batalha, de adoração, de vitória. E aprendi que quando o inimigo pensa que nos venceu, é justamente ali que Deus se levanta com mais força. Hoje, quando passo pela porta do porão, não sinto mais calafrios. Sinto gratidão. Porque aquele lugar, que já foi território de trevas, agora é território conquistado. E toda vez que canto, que oro, que leio a palavra, lembro que a mesma força que expulsou aquelas trevas é a mesma que me sustenta todos os dias. Que Deus seja louvado não só pela vitória, mas por nos ensinar que mesmo nas batalhas mais escuras, sua luz nunca se apaga. E que quando o invocamos, ele não só ouve, ele age.
porque o nosso Deus não é um Deus distante. É um Deus que desce ao porão conosco, que segura nossa mão no escuro e que nos leva para a luz. Amém.